Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui no nosso encontro marcado de toda segunda-feira para conversar um pouquinho sobre inglês. E hoje nós vamos dar continuidade a falar sobre as 4 habilidades linguísticas no aprendizado de um idioma. Mas antes, como sempre, gostaria de solicitar a vocês o like, que vocês compartilhem esse vídeo, que se inscrevam nesse canal de YouTube, para que toda segunda-feira vocês possam estar aqui participando ativamente comigo dos vídeos. Lembrando que gostaria muito que aqueles que já fazem parte desse canal de YouTube, deixe o seu recado, diga qual é o assunto que vocês gostariam que eu abordasse, porque como eu já tenho explicado ao longo dos meus vídeos, a gente fala de tudo um pouco em inglês. Não só da questão didática, de metodologia, bem como a parte de ler, ouvir, escrever, interpretar, enfim, nós falamos um pouquinho de cada parte relacionada ao aprendizado do idioma. Porém, hoje nós vamos continuar falando sobre uma das 4 habilidades linguísticas, hoje especificamente sobre a parte escrita. Esse vídeo eu gostaria de inicialmente falar para os meus alunos militares e para muitos militares que não são meu aluno ainda, mas que prestaram a prova do CEP no início desse mês, se não me engano, na primeira ou na segunda semana do mês de setembro, e se depararam com uma novidade, ou talvez uma parte 2 da prova de expressão escrita EPLO-EE, diferente das demais. Na questão desses dois últimos 2 anos, o que tem vindo nas questões é a solicitação de escrever um e-mail, de escrever uma carta. E essa última foi escrever um report. Report nada mais é do que um relatório. É lógico que relatório é um texto diferenciado, ele não é como um e-mail, como uma carta, como um memorando, que você tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Relatório é um parágrafo único, onde você relata tal situação. E por meio de alguns alunos meus, eles me disseram mais ou menos como foi a prova e falaram que foi dado dados relacionados a dia, horário, local, a situação que aconteceu foi numa situação de paz, que a gente chama de Peacekeeper Mission, e que nessa situação ocorrida lá foi solicitado que relatasse e dissesse o que veridicamente aconteceu naquele dia. Não vou entrar por menores, porque a gente vai ter posteriormente um vídeo relacionado a isso, a como escrever um report, how to write a report, mas o que eu posso já de imediato falar com vocês que é um texto muito mais simples do que uma redação, porém é um texto relatório onde que é só relatado os fatos acontecidos com os dados, que no caso a prova já determinou quais seriam os dados, como o número de armas apreendidas, como o número de soldados militares da Peacekeeper Mission foram feridos, como outros detalhes também. Porém, é um relatório de um parágrafo que vai simplesmente relatar e não vai ter uma opinião, não vai ter uma solicitação impressa, prevista nessa condição, mas o mais importante é que seja um relatório que relata os fatos como ocorrido. Nesse caso, os fatos como foram pedidos, solicitados pelo teste. Mas não se preocupa não, será mais uma dos textos escritos que farão parte da minha metodologia também, como também foi um memorando que quando aconteceu isso há 4, 5 anos atrás, apesar de sempre constar no edital, foi surpresa, porque memorando já deixou de ser um documento usado já há algum tempo. Porém, o memorando ele veio e desde então a gente tem aprendido a escrever um memorando conforme a regularidade que tem que se escrever um memorando, sempre partindo do aspecto que vem
do superior para o subordinado, do externo, né, do interno para o externo, e tem todos os detalhes que envolvem o memorando. A gente vai ter também vídeos aí na plataforma e nos meus demais cursos. Nós iremos colocar a questão de report na nossa plataforma de ensino também. Mas o mais importante hoje, vocês ficarem sabendo em relação à expressão escrita, que é uma parte que é solicitada em todos os testes, né? Somente não em concursos públicos, mas testes de proficiência, dentro do Exército é solicitado, sempre vão requerer um texto escrito. Por que isso? Porque o texto escrito nada mais é do que avaliar o conhecimento gramatical e estrutural, o conhecimento de vocabulário do candidato. Isso é interessante porque atualmente a gente não vê mais aquele padrão normal, vamos fazer perguntas específicas de gramática, como qual é o tempo verbal que melhor se encaixa na lacuna, ou qual é a diferença do adjetivo para o advérbio. Não. A maioria das vezes o que acontece são questões relacionadas à estrutura. Às vezes sim tem um blank, um texto, né, que vocês têm completed blank with the follow and correct word, mas na realidade requer esse conhecimento de gramática, de estrutura, de vocabulário. Mas vamos ter em mente o seguinte: se torna muito mais fácil escrever quando se lê bastante. Isso é uma coisa que a gente aprende desde a nossa iniciação, né, ao estudo de qualquer língua, principalmente na língua mãe nossa, no caso português, que a gente tem que ler bastante para conseguir escrever. Infelizmente, a estatística no Brasil mostra que os nossos jovens, e até muitos formados, eles não sabem ler, não interpretar aquilo que leem, e muito menos sabem colocar uma ideia no papel. Isso é angustiante para nós professores, né? Eu também, na minha formação de professora de português, letra portuguesa e inglês, eu fico entristecida ao ver essa realidade, porque a maioria dos países desenvolvidos, os países que até nem tão desenvolvidos assim, eles têm uma paixão muito grande pela leitura e fazem com que o livro, a leitura, passe a ser uma coisa diária na vida, né? E lembrando que com a modernidade, com o acesso à internet, a gente tem recurso infalível de encontrar textos, livros, né? O que a gente chama de iBooks e, enfim, summarizes, que são resumos, mas eu, talvez pela minha idade, né, dos meus 45 anos, eu não troco uma leitura de um livro, né, de um bom livro, para uma leitura de uma telinha de computador. E sempre fui apaixonado pela leitura e realmente eu tenho convicção que hoje eu consigo escrever bem, consigo me comunicar bem por essa paixão que eu tenho relacionada à leitura e por fazer a leitura uma coisa diária na minha vida. Hoje eu tenho a facilidade de ler livros em português, em inglês e sentir-me dentro daquele livro, daquela história. Às vezes eu transporto a história que eu leio em um idioma ou não, ou outro, para a minha realidade. E é isso que eu gostaria que nesse vídeo vocês tomassem consciência dessa importância, que até mesmo no inglês você precisa ler bastante. Quando você lê bastante, você enriquece o seu vocabulário, e é interessante que, como eu conversei nos 2 últimos vídeos, né, a questão do raciocínio no idioma, a leitura facilita bastante, porque chega uma hora que você não vai traduzir mais. Não, é muito cansativo pegar um texto, traduzi-lo e depois ler para compreendê-lo. Então chega uma hora que o cérebro dá uma de I give up, eu desisto, então vamos raciocinar no idioma que está sendo lido. Em relação à expressão escrita, é lógico que, falando de EPLE, nós temos textos formais e informais, né, que envolve informalidade, a permissão de escrever abreviações, contrações, phrasal verbs, verbos na forma do imperativo, expressões idiomáticas, nós chamamos de idioms, enfim. Na informalidade, você pode escrever texto como o que você fala no seu dia a dia.
E na maioria das vezes são requeridos textos de informais na parte A1, A2 e algumas vezes na parte B1 também das provas de proficiência internacional. Porém, B2 em diante, a gente tem que já se focar na formalidade. A formalidade são textos que não aceitam abreviações, contrações, expressões idiomáticas, phrasal verbs, não são muito aconselháveis serem usados, enfim. Há toda uma diferença do texto informal para o formal, né? O formal ele requer uma linguagem mais formal, uma linguagem direcionada a uma autoridade, direcionada a algum órgão, seja ele civil, seja ele militar, seja ele público, onde requer essa formalidade sem aquele contato pessoal, o mesmo que nós utilizamos na parte de e-mail e carta informal no bilhete, por exemplo. Agora, quando se fala de texto, se escrever um texto, nada mais importante do que planejá-lo. E é isso que nós vamos abordar agora. Eu vou dar uma pequena ideia de vocês do que seria um pre-write. O pre-write é um texto, né, que você trabalha como um arquiteto, trabalha a planta da casa. O pre-write seria, né, não o texto propriamente dito, mas a estrutura futura do seu texto escrito. No último sábado eu fiz um texto relacionado à parte escrita também. Expliquei mais detalhadamente tanto esse texto em português e em inglês como fazer um bom pre-writing. Mas nesse vídeo eu gostaria de alertar todos vocês que toda a parte escrita, seja ela de texto formais ou informais, tem que ser planejados. E o pre-writing é essa parte em que você vai planejá-la. Planejá-la de que forma, professora? Planejá-la do seguinte pensamento. Primeiro se no caso é um texto em que você está sendo solicitado a escrever, você tem que saber o que eles estão te solicitando. Então, a primeira coisa, o primeiro step é ler, entender a questão e sublinhar as palavras importantes. Quais seriam essas palavras importantes? Seriam aquelas palavras que têm que constar no teu texto escrito. Logo em seguida, mediante a tua interpretação, a tua compreensão daquilo que foi solicitado, você vai escolher o tema central, que é a ideia que você vai explicar nos parágrafos desenvolvidos, né, que a gente chama de parágrafos de desenvolvimento, que no caso é o body paragraph. Então, você escolhe que é o This is a statement that is a thesis, que é a tese do teu texto escrito. Não estou falando somente de redação, mesmo que seja um e-mail, uma carta, um memorando e agora até mesmo uma reportagem, você tem que ter uma ideia central, né, que deverá ser explicada nos parágrafos seguintes. Lembrando que o report não, que o relatório é um parágrafo só. Bom, escolhida essa ideia central, que será a ideia base que será apresentada na introdução do teu texto escrito, você tem que escolher tópicos que devem estar subordinados a essa ideia central. E é aí que nós começamos a trabalhar essas ideias no que nós chamamos de brainstorm. Brainstorm nada mais é do que explosões de ideias. É uma parte que pode ser tirada, né, no caso de prova, para você ganhar tempo, porque na verdade o mais importante de um pre-write é um outline, mas ele é muito importante também quando você tem tempo de fazê-lo, porque é a hora que você pode pensar sobre o tema central de uma forma livre, que é isso, brainstorm, is all the ideas that come up in your mind about the central idea. Então todas as ideias que vêm à sua mente sobre a ideia central. Quando você tem tempo de fazer o brainstorm, o outline ele fica mais lúcido e mais visível para ser escrito, porque você vai, na tua relação de vocabulários de brainstorm, né, aqueles vocabulários, aquelas palavras, aquelas expressões que vieram à sua mente sobre o tema central, e você vai escolher os melhores deles para que você possa testificá-los nos parágrafos de desenvolvimento que nós chamamos de outline.
O outline nada mais é que the best ideas that come from your brainstorm, and all these ideas should be subordinated to the central idea. Então, são as melhores ideias do brainstorm que estarão subordinadas à ideia central e testificarão a veracidade, né, do pensamento daquilo que você vai escrever. Então, o outline, você desenvolve ele da seguinte forma. Você tem a primeira ideia, ou a primeira linha, ou, né, futuramente que será o parágrafo de desenvolvimento, você tem a apresentação desse tópico, né? Você vai dizer qual é esse tópico. Lembrando e falando de novo que esse tópico tem que estar subordinado à ideia central. Você vai apresentá-lo, depois você vai explicá-lo. O que seria explicar um tópico? Dizer o que ele consiste. What the topic consists on. Depois, dá o suporte. Give the support. What does it mean, give the support? Causa, resultado, ponto positivo, ponto negativo, vantagem, desvantagem. Tudo que vai, depois da explicação do tópico, vai dar um resultado em relação a essa explicação, em relação a esse tópico. E logo em seguida um exemplo. O exemplo, ele é assim, obrigatório. No e-mail, na carta, não tanto, né, mas é interessante colocá-lo também, se possível for encaixar em um parágrafo que para dar mais ideia de coerência e coesão também, mas nos demais textos, né, principalmente nas redações, o exemplo ele é sim obrigatório. E se você tiver mais de um parágrafo de desenvolvimento, né, mais de um tópico de sustentação à ideia central, será necessário também escrever o segundo parágrafo de desenvolvimento, seguindo essa sequência: apresentação da ideia, explicação, o suporte e o exemplo. A conclusão não é necessário escrever, porque dependendo do tipo do texto que for solicitado, né, a tua conclusão vai depender se há uma conclusão ou não. Há textos, por exemplo, a serem escritos no TOEFL, né, tem o que nós chamamos de Integrated Writing Test, que consiste numa parte da prova do TOEFL onde é dado um texto, né, uma parte de uma lecture, por exemplo, e depois é dado um áudio, um listening, que é um professor também falando sobre um tópico central. E depois te é solicitado a escrever uma redação sobre aquele tópico. Se na descrição da questão não for solicitado que você se posiciona ou favor ou contra, seja lecture, seja o listening, você não pode manifestar a sua opinião. Porém, numa redação discursiva, onde a solicitação de você escrever alguma coisa da sua cabeça, né, é dado um tópico, mas você vai desenvolvê-lo, então esse tópico realmente vai ter que ter uma conclusão, e a conclusão sempre irá aparecer no último parágrafo. O que é uma conclusão? É a sua opinião e retratar a ideia central de uma forma diferente. É bom lembrar que qualquer texto, né, ele deve ser escrito na pessoa em que é solicitado. Na questão, obviamente, quando o texto é sobre você, sobre, por exemplo, the best trip you have ever had, você tem que utilizar realmente a primeira pessoa. Porém, na maioria das vezes, os textos são solicitados para ser escrito como terceira pessoa. E aí que eu brinco na minha metodologia, explico aos meus alunos de escrita que é como se você fosse um jornalista. No primeiro parágrafo, que é o parágrafo introdutório, e nos parágrafos de desenvolvimento, você vai relatar os fatos. Somente no parágrafo de conclusão, você irá dar a sua opinião sobre isso. O mais importante do que eu estou falando para vocês agora é lógico que uma redação, escrever uma redação, um memorando, ou uma carta formal, um e-mail formal, que são assim textos mais complexos do que
escrever um cartão postal, uma carta ou e-mail formal que são pertencentes à parte A1, A2 ou B1 de alguns testes, o mais importante é como se chegar à habilidade de escrever. E aí eu bato contra sobre a questão de escrever no português e depois transcrever para o inglês. Não faça isso jamais, sejam em textos formais ou informais, por favor, evitem de fazer isso. Não há uma compatibilidade entre os dois idiomas. Parte-se do princípio também que a tua língua mãe, que no caso é o português, é muito mais desenvolvida, você tem toda uma vida que você fala o seu idioma, então quando você escreve no português, você vai escrever nesse nível de conhecimento e ao tentar passar para o inglês, você não vai conseguir, pelo conhecimento que tem no idioma inglês ser, né, diferente do português, na maioria das vezes é bem menor. E assim, são dois idiomas que têm origem totalmente diferente, apesar do inglês ter bastante palavras de origem latinas e palavras que têm um significado comum. Existem também os falsos amigos, que são aquelas palavras que no português significa uma coisa, no inglês significa outra. Enfim, a vaidade. Evitem escrever no português e passar no inglês. Outra coisa também, evitem de fazer rascunho. Nós temos aqui no português, em relação ao português, no Brasil especialmente, a gente vê que os candidatos fazem muito rascunho para depois passar limpo a redação. Mas eles fazem isso porque na maioria das vezes eles não planejam a redação, né? Eles já partem para escrever a redação do parágrafo de introdução, que é erradíssimo. E eu sempre explico com meus alunos que o pre-write é a vida da redação de vocês. Se você faz um bom pre-write, com certeza a sua redação, o teu texto escrito, seja ele qual for, será muito melhor escrito, terá muito mais coerência, muito mais coesão e fará muito mais sentido para o leitor ou para o examinador que estará avaliando o seu texto. Então, tenha muito cuidado com essa questão do rascunho, não o façam, tá? O rascunho nada é do que você fazer uma ideia, né, ali mais ou menos, depois tentar fazer o texto original, mas sempre quando você passa do rascunho para o texto original, você sempre vai acrescentar coisas, linhas ou parágrafos que vai desestruturar totalmente a ideia inicial que você tinha. Eu sempre falo, a primeira opção é a melhor opção a ser seguida. É igual aquela questão da múltipla escolha. Poxa, professora, eu tinha escolhido a opção certa, mas aí depois eu pensei, aí mudei para a segunda opção. Na maioria das vezes é aquela primeira que se tomou como opção que era correta. A mesma coisa é a parte escrita. Vai vir ideias futuristas, vai vir, sei lá, a revelação do Espírito Santo que vai dizer, esse trem aqui vai ficar muito bonitinho para aqui nessa parte do texto, né? Seja qual for. Quando o examinador ou o professor, seja quem for, ler o texto, fala, ixi, tá meio incoerente isso tem aqui. Por que tá meio incoerente? Simplesmente porque não foi seguido um raciocínio lógico. E o que é o raciocínio lógico da tua redação no pre-write? No pre-write, através do brainstorm, do outline, ali vocês podem fazer qualquer modificação que vocês quiserem fazer. Vocês podem trocar a ideia central, vocês podem trocar os tópicos, né, de explicação do tema central, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Porém, terminou o pre-write, seja fiel àquilo que você fez no teu relatório, entendeu? No teu pre-write. Escrevam ali, sigam no teu texto. Lembra-se o seguinte, que o texto ele tem que ser em inglês, simples, direto e objetivo. Não se deve encher linguiça, não deve se falar demais, se comete muito mais erros quando se tenta falar demais, né, tanto oralmente como na forma escrita. Então, siga uma lógica, sejam lógicos, planejam antes para produzir um texto de qualidade depois. Sejam pacientes, mesmo que o pre-write leve 1 hora no início. Vai chegar um momento em que vocês irão produzir um ótimo pre-write com 10 minutos. Em geral, nos testes de proficiência, você tem 30 minutos para fazer uma redação. Uma redação de 180, 200 ou 200 palavras acima. Michigan e TOEFL ele requer mais palavras, mais de 200.
né? Então eles te dão 30 minutos para escrever um texto de 180, 200, 200 e poucas palavras. Você tem 5 minutos para o pre-write, 20 minutos para escrever a redação propriamente dita e 5 minutos para você dar uma lida na tua redação. Essa lida na redação não é para passar o rascunho ou para acrescentar ideias bonitinhas que você acha depois de ter escrito a redação que valeria a pena colocar ali. Não. Esses 5 minutos é para você ver se não passou despercebido alguma palavra que foi escrita errada, entendeu? Ou se ficou faltando algum conectivo. Esses 5 minutos nada mais é do que você dar aquela gampirada, né, final, e verificar o que pode ter passado despercebido na hora que você escreveu o seu texto. Bom, pessoal, essa é a minha dica de hoje, né? Ler primeiro para poder escrever depois, como eu mesmo ouvir primeiro para depois falar. Tudo tem uma sequência lógica, né? Que é o aprendizado natural do nosso cérebro. E não esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, como o Facebook da Bevenuti Curso de Idioma, minha live de quinta-feira, né? Estarei com certeza junto de vocês com mais um tópico a ser conversado, meus textinhos no meu blog, visita o site cursobevenuti.com.br, se inscrevam nesse canal do YouTube e, como sempre, deixe o teu like, compartilhe aqui esse vídeo, falem com os seus colegas, principalmente vocês da área militar, vocês da área acadêmica, porque o meu curso ele é muito direcionado para vocês que vão fazer concurso, que eles participem desse canal de YouTube também, porque é lógico, esses primeiros vídeos são vídeos de uma forma geral para vocês entenderem as 4 habilidades linguísticas no aprendizado de um idioma, mas virão textos, né, e vídeos que serão mais específicos, mas por favor deixe um comentário de vocês, solicite, a professora fala sobre isso, é lógico que vão ter vídeos de gramática também, entendeu? Eu vou passar para vocês alguma coisa assim interessante para aprendizado de gramática, que às vezes eu aprendi errado a minha vida toda, mas você aprendeu porque foi naquele processo de aprender no português para tentar associar no inglês e vice-versa, ok? Um forte abraço para vocês, agradeço mais uma vez pela oportunidade de entrar, né, com esse vídeo onde vocês se encontram, seja em casa, seja no trabalho, seja no iPhone, no smartphone de vocês. E por favor, não esqueçam de fazerem parte dessa família que a gente chama família Bevenuti, que apesar do nome ser italiano, né, a minha paixão tem sido em inglês, quem sabe, né, posso mudar futuramente, aprender algum outro idioma, né, apesar que eu acho difícil, como vocês acham que o inglês também é difícil, mas tudo é a metodologia certa, o conselho certo a seguir. Um forte abraço a todos, espero estar com vocês num próximo encontro e até mais.